Você tem medo de não saber o que fazer na hora de escrever a redação Enem? Sabe aquele momento que chega a prova, aí você vai lá, procura, acha o tema e fala assim, meu Deus, não sei nada sobre isso, não sei nem por onde começar? Então, eu sou a Daiane, professora de redação, eu já ouvi isso de mais de 10 mil alunos, várias vezes, constantemente. E foi motivada por essas questões de não saber como, escrever, como organizar, se começa desse jeito, se começa de outro, que eu elaborei um método chamado Método 900+. E qual que é o objetivo desse método? É para alunos de qualquer série, primeiro, segundo, terceiro colegial, vestibulandos aí, em preparação, conseguirem sair do zero e atingirem o 900+, a partir de 20 aulas apenas. Então esse método, no que ele consiste? Primeiro, como que eu fui observando que a redação do Enem era estruturada? Eu comecei a ler os textos, nota máxima, quando eu ainda estava em processo de formação na minha universidade, e comecei a perceber que eles têm uma certa organização que sempre se repete. Essa organização que sempre se repete é o pulo do gato, é onde a gente vê os macetes do que a banca quer. Me formei. E aí, anos depois de eu ter me formado e já estar em sala de aula, eu comecei a participar da banca de correção, até o edital se tornar público da banca do Enem, Então você pode ter acesso ao material do corretor. E o que acontece? Ao ler e participar dessas bancas, esse mecanismo que eu vim encontrando de repetição do texto, então sempre eu via que o texto meu era sempre no mesmo modelinho, eu fui começando a entender ele, como eu passava isso para os alunos. Então ao longo desses 10 anos, eu trabalhei com várias salas de primeiro, segundo e terceiro colegial, alunos que tinham tido experiências diversas com a redação, das melhores até as mais desastrosas. E o que eu percebi? Que se eu ensinasse para eles, de maneira separada, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, sem pensar a redação como aquele grande monstro, como aquela grande folha de papel, mas pensasse ela em pequenas partes, isso ficaria mais fácil para o aluno. Como eu fui pensando esse método 900+, que pode vir a te ajudar nessa construção do seu vestibular esse ano e você também ser um aluno 900+. Foi dessa maneira. Eu pego as aulas iniciais, trabalho a ideia de projeto de texto. Então eu apresento para você o que é um projeto de texto Enem. Então, quais são os tipos de frase-tema, quais são os tipos de tema que cai e como organizar isso. Depois, nesse mesmo módulo, eu ensino você a colocar tudo isso na introdução. Então, o que você vai perceber nessa introdução? Que ela tem uma lógica de raciocínio. Ela sempre vai acontecer do mesmo jeito. Só que assim, para você, que ainda tem um pouca experiência com a redação ou tem esse receio, talvez não seja tão perceptível. Então, eu vou lá e desenho para você essas técnicas, eu te mostro como isso acontece. Nesse método 900+, toda essa primeira parte, ela está estruturada no nosso módulo 1. Depois, a partir do momento que você aprendeu a organizar a introdução, a colocar a tese e o ponto de vista, o que eu te ensino? A desenvolver essas ideias. E aí você vai perceber que é mais aulas carregadas de técnica mesmo, técnicas de texto. Então você vai observar que eu leio o texto nota 1000 com você e vou lá e te ensino a fazer exatamente o que o aluno nota 1000 fez. E aí não tem como dar errado, porque eu te ensino exatamente os conectivos que você tem que colocar, eu te ensino exatamente quais palavrinhas que vão fazer relação com o quê, para que o seu desenvolvimento tenha senso crítico, tenha autoridade. E um adendo, eu também te ensino as competências, porque quanto mais seguro você vai para a prova sobre o que você tem que fazer, maior também é a expectativa da sua nota. Você tem que chegar lá mais preparado que o corretor, e eu consigo fazer isso com você. Bom, então o nosso segundo módulo é só de desenvolvimento. O desenvolvimento, ele demanda vários certos cuidados. Então, não é só sobre saber o tema, sobre ver vídeos de temas variados. Não, aqui no Método 900+, o que eu faço com você? Te torno exclusivo. Eu pego a sua dificuldade, aquilo que você tem realmente ali, aquilo que você já sabe, a sua bagagem, e te ensino a colocá-la no seu texto. Então você não precisa ficar decorando um monte de coisa, lendo um monte de conteúdo. Não, tudo o que você precisa está nessa aula que a gente preparou com muito carinho de 20 minutos para você assistir como se estivesse vendo uma série mesmo, tá? Então esse é o módulo 2. O módulo 3, como eu pensei, é um módulo de conclusão. A gente sabe que a conclusão do Enem, ela vale sozinha 200 pontos. E aí, são pequenos detalhes que fazem você tirar 200 pontos. Então, ou seja, na internet você vê muito assim, precisa dos 5 elementos. Os 5 elementos são esse, esse, esse e esse. Mas, em nenhum vídeo da internet te ensina como fazer isso. Como que eu busco melhor a gente?
Falar nisso, você sabia que o agente ele não resolve o tema e resolve o argumento? Às vezes sua redação tá brecando ali na competência 5, nota 120, 160, porque ninguém te ensinou como fazer. Na internet você vai encontrar um conteúdo vasto de pessoas que dizem os elementos, mas só aqui no Método 900+, que você vai encontrar e te direcionar como fazer, para não ter dúvida, para você chegar lá e saber fazer esses elementos articulados com qualquer tema que cair. O tema, para quem é aluno do 900+, é o menor dos problemas. Por quê? A gente te prepara para todos. Não existe tema surpresa, existe técnica de redação. E essa técnica você consegue aprender nessas 20 aulas. Bom, o quarto e último módulo, ele é um módulo de temas e repertórios. Ali a gente tem 10 temas que foram discutidos em aula, mais 10 repertórios diferentes para cada tema. Sendo que alguns temas têm até mais de um repertório, tá? Sendo esses repertórios filmes diversos, filmes, séries, livros, frases, teorias sociológicas. Gosto bastante de trabalhar com teorias sociológicas, porque você assistindo a esse vídeo do Enem, se você presta outras bancas, você também está preparado. Olha que bacana, você ganha tudo num pacote só. E aí, pensar que esse quarto módulo, ele vai ofertar esses 10 temas que já estão inclusas as correções de redação. Então, você que é aluno do Método 900+, já tem acesso à correção de redação com parâmetros da banca oficial do Enem feitos por mim, tá certo? Bom, esse quarto módulo, o que ele tem de diferente também? Os PDFs de cada aula. Então é interessante que você não precisa revisitar a aula ou reassistir, caso você queira, isso é muito legal. Mas você pode falar assim, nossa, acho que eu fiquei com uma dúvida do que a Dai falou aqui. Você pode encontrar isso no PDF, você pode imprimir para grifá-lo e isso torna o seu estudo mais inteligente, tudo bem? Bom, tudo isso num formato Netflix, com uma plataforma gostosa, de fácil acesso, tá? Isso a gente foi a nossa preocupação inicial, fazer com que você sinta que o estudo, ele faz parte do seu cotidiano como estudante, mas ele não precisa ser uma coisa difícil ou chata, massiva. Ele pode ser algo descontraído, algo leve. As nossas aulas, elas têm esse intuito, fazer com que você saia de cada aula satisfeito. Olha, aprendi isso. Cara, essa divisão que a gente faz das estruturas em módulos, ela é importante por isso, porque ela não se torna cansativa. E você consegue depreender um maior número de informações. Vai por mim, esse é o caminho. Além disso, a nossa equipe de corretores, assim como eu e as pessoas que cuidam desse curso, estamos 7 dias da semana, ou seja, a semana toda, qualquer horário, disponíveis para você por meio do WhatsApp. Você pode nos enviar mensagem, teve dúvida com a plataforma, teve dúvida dentro da aula, teve dúvida em como acessar. Nós temos um suporte exclusivo e individual, para que você não se sinta perdido, ou seja, você vai ser norteado nesse estudo. Olha que bacana. Mesmo você estando aí da sua casa, você é meu aluno particular. Por quê? Porque eu respondo para você exatamente as suas dúvidas. E além de tudo isso, os 30 primeiros alunos ganham uma consultoria grátis de estudo. Ou seja, você ganha acesso à possibilidade de montar o seu cronograma de estudos. São pessoas que vão te ensinar a estudar de uma forma muito mais produtiva. Porque a gente estuda, mas será que a gente sabe realmente estudar? Então aqui no Método 900+, além da gente ensinar a redação, a gente ensina como você se prepara para o Enem como um todo. Então a gente já tem todo um curso de redação feito para que você estude e tire 900+, uma mentoria de estudos para os 30 primeiros e semanalmente nós vamos ter conteúdos de dicas, sendo essas dicas atualidades dos temas que podem surgir com o passar do ano, porque várias temáticas vão sendo aí colocadas na mídia. Então eu vou fazer vídeos dessas atualidades para que você sempre esteja atento ao que pode ou não ser recorte. Então ao comentar esses vídeos, eu vou associar ele com o tema de redação, tudo bem? Além disso, lives para tirar a sua dúvida. Então, caso você tenha alguma dúvida, um encontro aí tete a tete nosso para que eu possa orientar você. Olha, não entendi isso. Então, eu vou lá e te dou uma segunda explicação por meio dessas lives exclusivas, individuais. Também teremos no nosso canal vídeos comentados por mim de livros, filmes e de séries que podem agregar ainda mais nesses temas que podem vir surgindo. E tudo isso, gente, tudo isso pensado para que você no final do ano
A hora que você sentar lá para fazer a redação, você fala assim, eu tenho certeza que em janeiro eu vou mandar uma mensagem para a Dai com a minha nota 900 mais. E essa nota vai aparecer aqui, ó, no meu Instagram, vai aparecer no canal. Por quê? Porque a nossa ideia é sonhar junto com você. Não é sonhar longe de você, é sonhar perto. Por isso que a gente quer caminhar lado a lado. Por isso que todo esse atendimento é feito pensando exclusivamente em você. Tudo bem? Bom, para a gente pensar tudo isso, nós precisamos também pensar que a redação é um processo. Então, começar já é ideal, não perder muito tempo, porque esse processo demanda vários estudos e a gente sabe que a gente fica sobrecarregado, certo? Então, para você que ficou interessado e quiser falar assim, nossa, mas eu acho que tem uma duvidazinha, tem uma aula disponível totalmente gratuita para você ver como é o método. Vai lá, experimenta, veja se você gosta. Se ainda se você, nossa, não sei, vê a aula. Veja, repare, anote, tira a dúvida aqui com a gente, manda uma mensagem, que eu tenho certeza que a sua dúvida vai sumir e você vai caminhar conosco, tudo bem? Tudo isso pela bagatela de 12 parcelas de R$ 41,58 e com desconto especial para os 30 primeiros inscritos, tudo bem? Clica aqui no link, vem estudar com a gente, você não vai se arrepender. A gente vai caminhar junto nesse sucesso que você busca. Um beijo, até a próxima!